Vou botar tela 2 aqui. Continuamos com os movimentos bidimensionais. Vamos fechar essa parada hoje, tá? Bora ver se a gente consegue fechar isso para aí entrar, então, no movimento circular na outra aula. Então, vamos lá. Falamos na aula passada sobre o lançamento horizontal, não é? Ou seja, você joga um objeto, usei o exemplo lá da Pokébola, né? Tu joga a parada na horizontal e aí, como ela está sujeita à ação da gravidade, ela vai curvando até cair, certo? Então, esse daí é o movimento horizontal. E aí, no movimento horizontal, nós temos duas análises, a horizontal e a vertical. Na análise horizontal, ou seja, na análise do eixo X, nós consideramos que o meu movimento é uniforme, tá? Ou seja, a velocidade dele é sempre constante. E aí eu tenho como calcular o alcance, certo? Por essa ideia aqui, alcance, que é o x, é igual a v0 vezes t. Beleza? Mas eu tenho também como fazer uma análise na vertical. O que está acontecendo na vertical? Na vertical, a velocidade dele está variando pela ação da força gravitacional. Eu posso calcular, então, a velocidade com que ele chega no chão, a velocidade final, porque a inicial é 0. Eu posso calcular de duas maneiras isso, ou pela equação de Torricelli, ou pela função horária, e também posso verificar a altura, certo? E aí eu deixei um exemplo para os senhores, que foi esse, não foi esse aqui, que a Nicole, e eu acho que foi só a Nicole que me mandou. Tudo bem, eu não pedi para vocês mandarem, né? Mas podiam ter visto lá, a pessoa vai corrigir. Bora resolver. Então, a situação é a seguinte. Vamos aqui. Então, uma equipe de salvamento utiliza um avião para enviar um pacote de alimentos para pessoas isoladas em uma região. O piloto realiza um voo horizontal com velocidade de 50 metros por segundo a 980 metros de altitude, quando o local é avistado do avião. O pacote é só chegando bem próximo do local onde as pessoas estão. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade de 10 metros por segundo, determina, letra A, o intervalo de tempo entre o instante em que o piloto solta até o instante que chega no solo. Então, vamos ver o seguinte. Vamos lá para o nosso desenho. Então, veja. O piloto, ele tem que atingir a cidade que está... Ele tem que atingir esse lugar aqui onde esse pacote caiu, certo? Mas ele já se desloca com uma certa velocidade, tudo bem? Então, o que acontece? Quando ele soltar esse pacote ele vai ter a velocidade do avião, ele vai continuar lá com seus, sei lá, vou ver depois quantos metros por segundo, e ele vai começar a cair verticalmente. Vamos supor que ele fosse somente abandonado, tudo bem? Então, ele cairia de uma certa altura, h, tudo bem? Chegaria aqui no chão. Mas ele está caindo essa altura e ele está se movendo para frente, ou seja, ele tem velocidade aqui, tem velocidade aqui, tem velocidade aqui, tem velocidade aqui. E aí o que vai acontecendo? Essa velocidade na horizontal, ela tende a se conservar a mesma, tudo bem? Mas na vertical, como existe a gravidade, ela tende a ir só aumentando, porque na horizontal não tem aceleração, na vertical tem. Na horizontal a gente chama isso de Vx, na vertical a gente chama de VY. Isso aqui a gente já sabe. Tudo bem? Vamos lá. Então as perguntas são: a primeira pergunta é qual o tempo para ele chegar aqui no chão. Tudo bem? Então ele quer saber o tempo. Se ele quer saber o tempo, então obrigatoriamente eu tenho que usar uma função horária. A equação de Torricelli não cabe aí porque ela não responde tempo. Então, para isso, eu tenho V igual ao GT. Eu sei o G, não sei o T. E também não sei o V. O VY final. Mas eu tenho essa aqui, ó, H, eu sei a altura, igual a, G, T, quadrado, sobre 2. Aí, olha só, se eu sei a altura, eu posso descobrir o tempo. Então, vamos lá para a nossa continha aí, para achar isso. Então, a altura é 980 metros. 980
igual a G, que é 10, vezes T ao quadrado, dividido por 2. Aí, qual é a primeira tomada de decisão nossa? Nossa primeira tomada de decisão é passar lá para cima o 2, multiplicando 980. Então, 980 vezes 2 é igual a 10t elevado ao quadrado. Então, se você pegar 980 e multiplicar por 2, vai dar 1960. Então, 1960 é igual a 10t quadrado. Beleza? Bom, se eu passar o 10 para o outro lado, eu vou cortar 0 daqui com 0 daqui. Vai ficar t é igual. Aí esse quadrado ele passa como raiz. Raiz de 1900... Desculpa, raiz de 196. Tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 196 é 14. Deixa eu arredar aqui. Raiz quadrada de 196 é 14 segundos. Beleza, meu filho? Então, olha só, a letra A é 14 segundos. O tempo para ele atingir o solo, tá? Se ele caísse na horizontal, se ele caísse na vertical apenas, sem esse movimento horizontal, e caindo com o movimento horizontal, ele cairia com o mesmo tempo. Por causa isso aí se deve ao princípio da simultaneidade galeriana. Nós já falamos sobre isso daí na aula passada, tá? Bom, dá o print aí, que aí essa é a letra A. E vamos para a letra B, ok? A distância entre o local em que o local que o pacote atinge no solo é a linha reta de onde ele foi solto, ou seja, ele caiu aqui, mas ele foi solto daqui. Então, daqui até aqui existe o que a gente chama de alcance, tá? O alcance, ele é obtido da seguinte maneira: o alcance, letra B, ele vai ser a velocidade em x vezes o tempo. Pessoal, qual é a velocidade em x? Está aqui, ó. Vamos lá para cima. Lá em cima diz que a velocidade em x foi de 50 km por segundo. Essa velocidade ela vai se manter até o fim. Pessoal, não, o piloto realiza um voo com velocidade de 50 metros por segundo. Gente, vamos parar para pensar. A caixa não estava no avião. Quando ela cair, ela vai cair com que velocidade? A do avião. Lá no avião, em relação ao avião, ela estava em repouso, tá? Mas quando ela entra em movimento com o avião para um referencial do lado de fora, ela vai ter a velocidade do avião. Então, eu vou usar 50. Beleza? Opa, toda vez me atrapalhando com esses. E aí eu vou colocar aqui no meu alcance 50. Vamos lá. Então, alcance 50. E o tempo? O tempo, gente, o princípio da simultaneidade, ele vai ser o mesmo para toda e qualquer coisa que eu analise desse movimento. Então, o tempo para cair, é o tempo para chegar no outro lugar, que é o tempo, enfim, o tempo é tempo. Então, eu continuo com 14 segundos, tá? Então, esses 14 vezes 50 vai dar 700 metros. Então, o alcance, ou seja, de onde o cara soltou para onde chegou, é de 400 metros. Ou 700 metros. Beleza? Então, deixa eu só arredar um pouquinho mais. Dá-lhe o print lá. E vamos passeio. Vamos lá para C.
As componentes Vx e Vy da velocidade do pacote no instante em que atinge o solo. Vamos lá. Gente, pergunta de prova isso, tá? Pergunta de prova. Passa o pano aí. Coloca no chat para mim. Quanto vai valer Vx, sem fazer conta, sem fazer conta. Quanto vai valer Vx quando o pacote tocar no solo? Coloque lá no chat. Valor de Vx quando esse pacote tocar no solo. Aproveite e coloque para mim o porquê também. Vamos lá, gente. Alguém? Resposta aí. Pode ser no chat mesmo. Alô, primeiro ano, vocês estão aí? Só informando uma coisa, senhores. Essa aula vai ser gravada e eu vou colocar o link no grupo dos pais de vocês. Para os pais de vocês verem que não estão participando da aula. Fora a Perla. Perla, Nicole, as pessoas que... Analice, quer falar alguma coisa? Pessoas que mais... Seria 50, porque não é Sim. constante. Exatamente, exatamente. Escrever. Exatamente. Pode ser no chat, pode ser no microfone, como você achar melhor. A Nicole também colocou aqui 50, porque a velocidade é constante. Perfeito, minha gente, perfeito. É nítido. Os que participam tiram nota alta. Quem não participa, tira nota baixa e depois vai falar que o professor que ensinou mal. Na análise horizontal, ela vai ter velocidade constante. Ou seja, se eu pergunto Vx, x é horizontal. Não interessa em que momento for, ele vai ser o mesmo, 50, tá? Agora, na vertical, eu preciso fazer uma continha. E aí, bora lá para a continha da vertical. Vou colocar aqui, vou só arredar e colocar a letra C. Não vou colocar no grupo lá dos pais de vocês, mas fiquem cientes que a escola está pedindo que se grave, porque tem muito pai, pasmo. Os pais estão ali reclamando que não está tendo aula. Não estou falando tanto do ensino médio, né? Mas quanto menores as séries, maiores as reclamações. Óbvio que quem menos fala é pai do convênio, mas como eu falei, vai descendo, vai falando mais e mais que não está tendo aula. Na verdade, são os alunos que não estão participando, dizem que estão ali no celular, estão na aula, mas estão, na verdade, jogando Free Fire, estão vendo outra coisa. Então, as frequências estão sendo registradas e as aulas estão sendo gravadas. Quando o pai disser, meu filho assistiu todas as aulas, a gente vai ter para mostrar, olha, tá aqui, teu filho não estava. Entendeu? Então, esse que é o papo. E outra, quando o pai disser, mas aí o meu filho... a gente tem que ver a questão da participação da aula, né? Se você está participando, por que meu filho tirou nota baixa? Porque o ensino na EAD é ruim. O professor não sabe dar aula em EAD. Gente, eu estou vendo as notas de vocês. E não é coincidência. É fato. Os que mais participam das aulas são as maiores notas. Vamos lá. Então, a C, ele quer saber o Vy e o Vx. Então, o Vx você já responde, é 50 metros por segundo, sem fazer conta. Isso daí eu vou perguntar na prova, 50 metros por segundo, porque ele não vai variar. Já o Vy, ele vai ser calculado. O Vy
ele vai ser gravidade vezes o tempo. Aí é fácil, gente. Tempo ao quadrado. Fiz uma bobagem. Apaga esse quadrado, não existe. É tempo só o tempo. Tá? Então, G vezes T. Aí o G é 10. O tempo é 14. Moleque, olha essa velocidade aí, cara. ...114 metros por segundo. Claro, gente. Numa queda dessa, ele utiliza paraquedas, ele utiliza negócios ali para amortecer, para diminuir a velocidade. Porque essa velocidade aí, se o pacote caísse a essa velocidade, caísse da altura lá de quase 1 quilômetro de altura, quando ele chegasse no chão, 140 metros, gente, se eu multiplicar por 3,6, isso é 504 km por hora. Não haveria caixa inteira. Ela iria se espatifar. A energia cinética, que a gente vai ver mais à frente, é muito alta. Então, ela ia quebrar, tudo bem? Então, existem alguns fatores que vão freando essa caixa. Ela não vai chegar com tudo isso de velocidade no chão, ó, claro e evidente. Ele disse, numa condição onde eu desprezo a resistência do ar, ela chegaria aí. Exatamente, ela viraria pó, né? Nem um caquinho dela ia sobrar, não, tá? Então, você vê aqui as discrepâncias, claro, situação ideal e a hipotética, né? Eu até postei um dia desse, né, de uma questão erradona no livro, que diz o seguinte, numa questão de queda livre, que tinha uma menina, olha só o texto, tinha uma menina que deixava cair uma bolinha de 2 metros de altura. Pere lá. O desenho era uma menina segurando a bolinha. E a bolinha estava à altura de 2 metros. Quer dizer, a menina tem 2 metros de altura? Não tem lógica isso. Então, era uma questão erradona, que foi uma questão de vestibular que foi muito avacalhada pela geral. Então, isso não acontece, isso é besteira, tá? Olha só. Uma bolinha é lançada horizontalmente da altura de 12,8 metros e atinge o solo a uma distância A igual a 4,8 metros. Ou seja, o cara tá lá, preparou, lançou. Ele tá a uma altura de... Claro, ó. Ele não disse quem lançou, se foi uma menina, né? Obviamente que não. 12,8 metros, ele estava em cima de alguma coisa. Então a bolinha foi lançada e caiu a uma altura de 4,8 metros da vertical. Desprezando a resistência do ar e a gravidade de 10 metros por segundo, calcule a velocidade. V0 de lançamento. Gente, ele não fala quanto foi Vx. Olha só qual é o papo. A V0. Vou mostrar aqui. A V0, claro e... caneta. Claro e evidente, quando ele fala em V0, ele está falando... Ele está falando do Vx. Tudo bem? E se tu olhar, não consta Vx. O que consta? Ele consta H, 12,8 metros. Ele consta G, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele consta A, o alcance, que é de 4,8. Ok? Isso tudo ali consta. Mas ele não consta o Vx, como era na outra questão. Então, como é que eu vou fazer para achar o Vx? Primeira coisa, só tem uma equação que tem o Vx, que é a equação do alcance, tudo bem? Alcance igual a Vx vezes o tempo. Não tenho tempo. E aí, eu vou para outra análise, eu vou para vertical, né? Na vertical eu tenho como descobrir o tempo, porque ele é simultâneo à horizontal, ok? O movimento horizontal ele é simultâneo à vertical. E aí, como é que eu vou descobrir? Vamos jogar da seguinte maneira, eu não tenho H, eu vou jogar logo a equação do H. H igual a G, eu tenho T, eu quero, quadrado sobre 2. Bacana.
Pronto. Bora lá. H é 12,8. Puxar para cá. Pronto. 12,8 igual a 10 dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Pego o 2 e jogo para lá. Então fica 2 vezes 12,8 igual a 10t quadrado. Ok? Então, 12,8 vezes 2 dá 25,6. Aí, olha lá. 25,6. É 12,8 mesmo? 12,5. Poxa. Bem que ele podia dar um número mais bonitinho. Deixa eu só olhar aqui a questão. É 12,8 mesmo. Vamos lá. Vou te dar uma dica aqui. Vamos lá. 12,6 é igual a 10. O 10 eu vou passar para cá, ó, dividindo logo. T quadrado. Beleza, minha gente. Tranquilo. Aí vamos lá. Não, não tá tranquilo. Tem um número escroto aí. Vamos lá, gente. Então vai ficar T é igual a raiz quadrada de 2. Eu vou pegar o 10 e vou dividir 25,6 dividido por 2. Professor, faz isso não, vai dar cagada. Olha, eu vou te ensinar de outra maneira. Passa o pano. 256. Olha aí, olha aí, olha aí. Fica ligado. Vezes 10 a menos 2. Pessoal, que macumba foi essa? Por que isso? Por quê? Por quê? Olha lá, te liga. 25,6 é a mesma coisa que 256 vezes 10 elevado a menos 1. Tá? Dividir por 10 é multiplicar por 10 a menos 1. Então, eu tenho 256,6 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1, que é 10 a menos 2. Ok? E aí, meu filho, 256, ele tem uma raiz exata, que é 16. E aí você coloca, ó, 16. Pessoal, como é que eu vou tirar a raiz quadrada desse número que é negativo? Não tem raiz de número negativo, é doido? Não tem raiz de número negativo. A raiz de número negativo ela vai dar um número complexo, ou seja, ele vai ter que envolver menos i, coisa do tipo que o Rafael ainda vai te ensinar. Mas isso não é um número negativo. Isso aqui é um número decimal. O expoente é negativo. Para eu resolver problemas envolvendo potência, raiz de potência, eu conservo a base e divido o expoente com radical, ou seja, menos 2 dividido por 2 é menos 1. Isso daqui dá um tempo de 1,6 segundo. Ok? Esse foi meu tempo de queda, tá? Tempo de queda. O que ele me perguntou foi o Vx. Então, eu vou lá para o alcance de novo. Oxi! Então, o alcance, ele tinha dado um alcance de 4,8 metros. Vx, tempo de 1,6. Quanto é que é isso? Não sei. Mas foi 4,8? Foi 4,8 aqui. E aí, vamos lá para a continha. O Vx, ele vai ficar sozinho lá, isolado. 1,6 que está ouvindo conversa, ele vai passar para baixo do 4,8. É a mesma coisa que eu multiplicar, gente, ó, presta atenção. Multiplicar 4,8 por 1,6 é a mesma coisa que multiplicar 48 por 16, gente. Simples assim, tá? Então, 4,8 dividido por 16, isso aí daria 0,3 no caso. Vx 0,3
metros por segundo. Ok? Beleza, gente. Tranquilo. Então, opa. Fiz besteira. Não é 0,3, não. É 3 metros por segundo. Deixa eu apagar aqui. Sabia que tinha alguma coisa errada. Beleza, minha gente. 3 metros por segundo de velocidade. Então, essa aí é a velocidade do cara. E é isso, gente. É isso. Dá o print aí, a letra C. Ela foi mais complicada. Caramba, ficou 0 ali, olha. Balezice. Vou apagar o 0 aqui. Ok, letra C, dá o print dessa parada aí. Vem falando alguma coisa aí. Perla, infelizmente, esse eu não vou mentir para vocês agora. Movimento horizontal, lançamento horizontal. O que a gente vai ver segunda-feira, que é o lançamento oblíquo. O oblíquo tem mais conta ainda. E no movimento circular, são os assuntos com mais conta que tem. Ok? Depois disso, eu posso te garantir com total e absoluta certeza, durante todo o teu ensino médio, tu não vai ver tanta conta quanto tu tá vendo agora, ok? Esses são os assuntos com mais contas aí que tem, tá? Então, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, movimento circular, a gente já matou um, ok? O horizontal. Na próxima semana, oblíquo, depois circular. Aí a gente matou o módulo 4, tá? E vamos passar para o módulo 5. Módulo 5, 6, você vai ver que é tudo mais suave. A gente já vai falar de dinâmica, a gente já vai ter encerrado toda a cinemática. Ou seja, toda a análise matemática morre aí. Beleza, gente? Então, olha só. Vocês vão ter outra aula às 11 horas, certo? E aí a aula deveria acabar às 11 horas. Então, para não ficar nisso, eu vou dar esse tempinho para tomar água, porque não adianta eu tentar começar o outro assunto que eu não vou começar e não terminar, e eu não vou entrar na aula do outro professor. Então, vai lá, toma uma água, vai no banheiro, faz um gargarejo, toma 2 goles de Yakult ou coisa do tipo. Então, próxima aula a gente se vê aqui, segunda-feira, 8 da manhã, como sempre a gente começa. E aí a gente vai falar sobre continuidade aí agora no lançamento oblíquo. Ó, faz uma revisãozinha aí de seno e cosseno, porque a gente vai precisar na próxima aula. Beleza? Falou, meu filho. Ah, tá! TV de casa. Fim de semana, baixe para o seu celular qualquer versão do Angry Bird e joga. Okay? Joga o Angry Bird, porque o Angry Bird ele é todo desenvolvido dentro do assunto que nós vamos trabalhar na próxima aula, tudo bem? Que é o lançamento oblíquo, tudo bem? Então, na próxima semana, vocês não vão ver Pokémon, vocês vão ver Angry Bird desenhado aqui, beleza? Então, semana que vem a gente tá junto. Falou, meu filho.